Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Professor Matheus Tainan de volta. Tô de volta para mais um videozinho incrível, mais uma aula sensacional sobre física. Essa sua, minha, a nossa física maravilhosa, nossa física de todos os dias. Estamos aqui no nosso projeto Construindo Vencedores. É aqui que você vai garantir a sua vaga no seu vestibular dos sonhos. Quero fazer engenharia, quero fazer física. Quer fazer física, né? Aí sim, melhor. Aí sim. Estava conversando aqui com as pessoas e a gente chegou à conclusão que tá difícil, hein? O professor de física não tá querendo não, viu? Só não tá muito afim não. Então, coloca lá física no seu vestibular. Põe medicina como segunda opção, tá? Segunda. Se não conseguir física, a medicina tá lá garantida. Beleza? Hoje falaremos de impulso, gente, olha lá na tela para vocês. Impulso e quantidade de movimento. Matheus Tainan, sou eu que vos fala. Apertei errado, foi sem querer. Gente, esse conteúdo é legal, gente. Nossa senhora, esse é divertidíssimo. Muito bom, conteúdo bem fácil, bem tranquilo, tá? Embora os outros estejam difíceis, né? Acabei de postar pra vocês aí uma aulinha de plano inclinado. Não sei se vai estar na ordem, né? Às vezes você tá vendo esse vídeo antes de ver o plano inclinado. Mas plano inclinado sim, foi um pouquinho mais difícil. Aqui não, gente. Aqui vai ser só sucesso, só questãozinha tranquila. A gente está trabalhando aqui para chegar num conteúdo que chama colisões, né? E a conservação da quantidade de movimento. Que vai falar um pouco sobre explosivos, né? As coisas explodem, aí esses estilhaços vão para todos os lados. Aí são questões que exigem um pouco mais de análise. Então, essa aula vai ser introdutória para a gente chegar lá na frente no próximo conteúdo, tá? Um pouco mais difícil. Colisões. Que é quase no finalzinho lá da mecânica. Ainda vou trazer para vocês umas aulinhas sobre astronomia, tá? Leis de Kepler, gravitação universal, extremamente importante, certo? Então nossas aulas de mecânica estão ali do meio pro fim, beleza? Assistiu tudo? Tá conseguindo acompanhar os vídeos? Conseguindo acompanhar os conteúdos? Que bom, fico feliz, tá? Faz a sua divisão de estudos, coloca dias específicos para exatas, para humanas, para linguagens, treina redação, tá? Tem tudo aqui, gente, tá tudo aqui. O nosso site é completíssimo. Aqui do ladinho tem aí, ó, todos os conteúdos separados, playlists, os slides estão aí. E o simulado? Já fez algum? Já saiu algum? Isso aí. Tô gostando de ver, hein? Rumo à nossa aprovação. Vamos começar, gente? Dados os nossos recados, hoje a gente fala sobre essa disciplina interessante. Olha o que eu trouxe aqui pra vocês. Já parou pra pensar? Por que é muito mais fácil segurar um soco lento do que um soco rápido? Espero que você não esteja se envolvendo em brigas. A não ser que seja num tatame devidamente resguardado, né, pelas regras. Mas por que é mais fácil segurar um soco lento do que um soco mais rápido? Por que será que os carros modernos têm zonas de amassamento, airbag e cinto de segurança? Você já assistiu às aulas sobre leis de Newton? Se você assistiu, você sabe por que tem cinto de segurança, não sabe? Tô de olho, hein? Porque o jogador de futebol que corre antes de chutar consegue fazer a bola ir muito mais longe. Todas essas situações que parecem bem diferentes, parece, né? Um tá falando de soco, outro de carro, futebol. O que elas têm em comum? Elas têm uma coisa em comum. O conceito de impulso e quantidade de movimento. Também chamado de momento linear, tá? Eu já tive a oportunidade de alguns estudantes meus fazerem engenharia e depois me mandarem mensagem falando assim: nossa, professor, aquelas aulas lá que você falou sobre impulso, quantidade de movimento, eles usam lá na engenharia. Principalmente isso aqui, ó, momento linear e momento angular. Isso aqui vai ser bem utilizado para o pessoal que quer fazer engenharias, tá? Engenharias no geral. Isso aqui você aplica na prática. Lembrando que aqui a gente faz pesquisa de base, tá? Aqui é a física de base. Lá na sua graduação, você vai fazer pesquisa de ponta, né? Pesquisa aplicada. Vai ser física aplicada à engenharia. Física aplicada à medicina, tá? Vai estar presente? Vai estar presente, gente. Isso aqui você pode ter certeza. Me manda uma mensagem daqui 10 anos. Você vê, se você não seguir essa área, você não vai ter estudado isso aqui na faculdade?
Tô esperando, hein? Vamos lá. Hoje a gente vai entender como a física explica tudo isso. Beleza? O que a gente vai aprender hoje, pessoal? Quantidade de movimento, impulso, como as forças agindo por um certo tempo mudam o movimento dos corpos. E entender que isso salva vidas, né? E ganha campeonatos. Beleza? Brincadeiras à parte. Então, hoje entenderemos um pouco sobre impulso e quantidade de movimento. Beleza? O que eu preciso que a gente entenda de começo, assim, de cara? Esse conteúdo, pessoal, de impulso e quantidade de movimento, são conceitos muito antigos. Por que são antigos? Porque isso aqui é a coisa do cotidiano. Quando a gente fala lá sobre lei de Kepler, eu conto um pouquinho de história para vocês. E nessa época, né, na época em que esses estudos foram originados, foram escritos, era muito difícil você contestar uma coisa que você está vendo. Tá? Por isso que durante tantos e tantos e tantos séculos, a humanidade achou que a Terra era o centro do universo. Porque você estava vendo uma coisa orbitando, né? Você estava vendo ali um sol, um negócio. A gente vai chegar lá. Tá? Então o impulso e a quantidade de movimento se enquadra nesse pensamento. É o que você está vendo, é o que acontece no cotidiano. Então dificilmente alguém conseguiria tirar isso da sua cabeça. Porra, eu tô vendo o que está acontecendo, não tô? Então por isso que são conceitos muito antigos, principalmente quando fala-se de unidade de medida. Voltando lá para a tela. Impulso o impulso de uma força, é a grandeza física que mede o efeito de uma força aplicada sobre um corpo durante um intervalo de tempo. Ponto. Acabou de entender o que é impulso. Só isso. Só isso. Se você... vamos continuar lendo, né? Depois a gente conversa. Ela representa a capacidade dessa força alterar a quantidade de movimento do corpo. Quanto maior a força aplicada, ou maior o tempo de atuação, maior será o impulso produzido. Matematicamente, que é o que a gente adora, né, gente? O impulso é dado pelo produto da força pelo tempo, pela duração de sua aplicação. E é diretamente relacionado à variação da quantidade de movimento do corpo. Então, o que é impulso? É uma força aplicada durante um tempo. E ponto. Isso só. Não vai ter um cara falando de um negócio, não vai ter um outro falando, não, é assim. Não, gente, é só isso. Impulso é só isso. Quer ver um exemplo? Quando eu estou dando esse conteúdo em sala, eu gosto de falar assim para os meus alunos, olha. Adivinha quem é que vai fazer parte aqui da nossa sala hoje? Quem? O nosso querido Bob. Lindo, Bob. Gente, o Bob... Eu vou até apagar aqui, ó. O Bob, ele tá nadando. Sim. Ele está... não no mar, né? Vamos imaginar que ele tá ali numa cachoeira, né? Um negocinho, tchá, cachoeira bonita, caindo água. Tem uns peixinhos aqui. Ixi, não sei desenhar peixe, gente. Cadê o professor de arte pra me ajudar a desenhar um peixe? Anderson... Tá aqui, desenha uns 3 peixes bonitos aqui, ó. Depois o Anderson vai ver minha aula. Ele, Anderson, isso aqui são peixes, tá? Ficou lindo, né? Obrigado, Anderson. Olha só. O que vamos dizer com o nosso querido amigo? Nosso querido amigo Bob vai pular desse lugar onde ele tá pra água. Bota aqui pra mim, gente. O que ele vai fazer? Vai pular. O que o impulso fala pra gente? Que ele tá ali, ó, e aí vai pular na água. Quanto maior for o tempo que ele estiver aqui, ó, armazenando, pegando essa energia, mais vai ser o impulso, maior vai ser o impulso dele ao pular na água. Só isso? Só isso. Se ele ficar energizando, eu gosto de falar essa palavra, energizando, 10 segundos, ele vai ter um impulso. Se ele ficar energizando 12 segundos, ele vai ter um outro impulso. Beleza? E aí o que a gente precisa lembrar? Isso aqui é diretamente proporcional. Quanto maior o tempo, maior o impulso. Beleza? Tudo bem? Só isso? Só isso. Preciso que você entenda isso. Preciso que você lembre-se que são conceitos muito antigos. Beleza? Tranquilão? De boinha? Quantidade de movimento. Vamos lá?
na tela para vocês, vamos ler um pouquinho, grifar as partes importantes. Tá anotando no teu caderno? Ah, vou tirar print, vou tirar uma foto, depois eu copio. Vai copiar agora. Copia agora, porque daqui 2 anos você vai entrar na tua galeria, essa foto vai estar lá e você vai lembrar só daqui 2 anos. Eu preciso que você anote isso para construir nosso conhecimento. Beleza? Tá lá. A quantidade de movimento, também chamada de momento linear, principalmente na engenharia, é uma grandeza física que representa o estado de movimento de um corpo. Ela depende da massa do corpo e da sua velocidade, sendo calculada pelo produto entre esses dois fatores. Ó, quanto maior a massa ou a velocidade de um objeto, maior será a sua quantidade de movimento. Essa grandeza é fundamental para descrever e prever o comportamento de corpos em movimento, especialmente em situações de colisões e choques. Colisões e choques, como eu comentei com vocês, é uma das últimas partes, né, da mecânica. Por que a gente deixa essa parte para o final? Porque ela costuma envolver muitos conteúdos, tá? Todos os conteúdos que você viu até agora provavelmente vão aparecer lá em colisões, tá? Por isso que a gente deixa ela lá para o final. Então, o que é essa quantidade de movimento, gente? Na tela. Vamos imaginar que o Jarbas... Gente, ficou bonito, não ficou minha bicicleta? Poxa, professor, isso é uma bicicleta? Ué, como assim você não tinha entendido que isso era uma bicicleta? Tô assistindo a aula de arte, meu querido, junto com você. Olha, querido, minha bicicleta. O professor Anderson tá aqui, tá rindo da minha cara, gente. Olha lá, lindo, minha bicicleta maravilhosa. O Jarbas tá andando de bike, certo? Jarbas está andando de bicicleta, ou Jarbas ou Bob, você escolhe aí qual dos dois que está andando de bicicleta. E aí, vamos imaginar que paralelo a isso, tem o nosso outro colega. Vamos dar nome aos boi, né? É melhor. Esse aqui é o Bob e esse aqui é o Jarbas. Nomes incríveis, né? Você achou que a frente do carro era pra cá, mas a frente é pra cá, tá? A frente do carro tá aqui. E olha lá o Jarbas lá, ó. Lindo, dirigindo o carro dele. Maravilhoso. Carro não, vamos dizer que é uma caminhonete, né? Um carro grandão. Então, gente, olha só. O Bob, vocês concordam? Volta aqui pra mim, olha aqui no meu olho. Olha aqui pra mim. Você concorda que o Bob tem uma massa muito menor comparado com a caminhonete do Jarbas? Você concorda, né? Concordo. Vamos imaginar que o Jarbas está fazendo mudança, ó. Tá aqui a geladeira, aí tá aqui um fogão, tá aqui a televisão do quarto dele. Tá cheio de coisa lá dentro do porta-malas do Jarbas. Então, a massa do Bob é muito menor em relação à massa do carro do Jarbas, certo? Para deixar as coisas mais interessantes, o que vai acontecer? O Jarbas ele está indo com uma velocidade muito baixa. Por que a velocidade é baixa? O carro está carregado, o carro está cheio, o carro está pesado. Então a velocidade que o Jarbas vai desenvolver é pequena, tá? Pequena. Já o Bob, gente, olha, o Bob faz umas coisas que eu fico até envergonhado de falar. Sabe o que o Bob fez? Ele tá passando na frente das casas tocando a campainha, sabe? E vazando? Tá. Fez isso 4 vezes na mesma casa. Aí o caboclo ficou bravo, gente. Aí o menino ficou bravo, o dono da casa. Sabe o que ele fez? Quando o Bob bateu lá, tocou a campainha, ele abriu o portão. E aí saiu um cachorro. Mas um cachorro que era do tamanho de um urso. E começou a correr atrás do Bob. Aí o que o Bob vai ter que fazer, gente? Vai pedalar como se a vida dele dependesse disso. Ou seja, o que vai acontecer com a minha velocidade aqui do Bob? Nossa, mas a velocidade vai ser alta, viu? Vai que o coração dele tá batendo com a velocidade. Ele vai ter que sair dali ligeiro. Então, amores, o que isso significa? Significa que a minha quantidade de movimento do Bob nessa situação específica, tá? Tô deixando isso aqui didático para você entender. Significa que a quantidade de movimento do Bob pode ser igual à quantidade de movimento do Jarbas.
Sim, exato. Existe uma possibilidade, neste exemplo, de que eles estejam produzindo uma mesma quantidade de movimento. Ah, professor, mas as massas são muito diferentes, as velocidades são diferentes. Sim, concordo, são realmente muito diferentes. Né? Tanto massa quanto velocidade são diferentes. Porém, depois que a gente multiplicar esses dois fatores, existe a possibilidade de ser exatamente o mesmo número. Beleza? Sim, exato. Quando você estiver viajando de carro, você vai observar que carretas, né, esses caminhões muito pesados e extensos, longos, eles têm velocidades muito baixas. Imagina, um motor gigantesco para desenvolver uma velocidade, tirar todo aquele peso, né, toda aquela massa da inércia, precisa de uma força muito grande. Já um cara de bicicleta, às vezes, de bike, você consegue andar mais rápido do que uma carreta. Não consegue? Consegue. Então, eu quero que vocês entendam isso, gente. Quantidade de movimento depende tanto da massa quanto da velocidade. É um conjunto, não são coisas separadas. Embora o nome tenha quantidade de movimento, então entendam que depende desses dois fatores. Quais são os fatores? Massa e velocidade. Perfeito? Tranquilo? Fácil demais, né, professor? Fácil demais. Tá na tela de novo para você anotar no seu material. Espero que o seu material esteja tão lindo quanto o meu. Tão lindo quanto o meu. E eu te desafio a fazer um desenho melhor do que esse. Tá desafiado, tá lançado o desafio. Faz pra mim um desenho mais bonito que o do Bob e do Jarbas. Tira uma foto, me manda. Deixa aí no comentário. Duvido. Duvido. Seguindo, gente. Vamos falar de fórmula agora? Vamos, né? Vocês já estão sabidos, né? Que a gente vai falar sobre fórmula. Então, vamos separar aqui em 3 partes. Não 3 partes não, só 2. Eu vou falar aqui sobre impulso. Nesta parte. E nessa parte eu vou falar sobre quantidade de movimento. Perfeito? Perfeito? Voltemos. Lembra que eu falei do exemplo lá do Bob pulando na água? O que eu vou ter que fazer aqui, gente? Então, o meu impulso tem que ser dado pela letra I maiúscula. I minúsculo é... Lembra que a física é cheia de frescura, né, gente? I minúsculo é intensidade de corrente, tá? Lá na aula de eletricidade. Aqui o I tem que ser maiúsculo. Então, o que eu vou precisar fazer aqui, gente? O meu impulso vai ser uma força multiplicado pelo tempo. Oxe, professor. Só isso? Só isso. Força vezes delta T. Ou seja, variação de tempo. Sobre unidade de medida, gente. Força é dada em quê? Newtons. Tempo é dado em quê? Segundos. Se força newtons, tempo em segundos, sabe como é que vai ser a unidade de medida disso daqui? Newtons vezes segundos. Só isso, só isso. Não deram nem o trabalho de criar uma unidade nova para impulso. Não tem, não existe. A unidade de impulso são os fatores que a compõem. Ou seja, força e tempo. Só. Beleza? Fácil demais? Fácil demais, né, gente? Meu Deus do céu. Só isso? É só isso. Essa é a fórmula bem simples, bem tranquila de aplicar. É óbvio que por ter essa simplicidade, por ter essa parte tão tranquilinha, tão fácil, ele vai vir acompanhado de outras coisas na atividade. Tá? Óbvio que nós faremos, né, exercícios mais tranquilos, só sobre impulso, mas aqueles lá de vestibular, estou preparando uma aulinha ótima pra gente só sobre resolução de exercícios. Aí sim, lá o negócio vai ficar um pouco mais legal, um pouco mais divertido. Beleza? Vamos lá, quantidade de movimento. Gente, segue-se a mesma ideia, tá? Mesma coisa. Quantidade de movimento, eu falei pra vocês que depende de 2 fatores. Quais são esses fatores? Massa vezes o quê? Velocidade. Professor, não tô acreditando que é só isso. É só isso. É apenas isso, amores. Só isso mesmo. Vamos falar de unidade de medida? Massa é dada em que mesmo? Quilograma. E velocidade? Metro por segundo. Se a massa é em quilograma e a velocidade é metro por segundo, adivinha como é que vai ser a quantidade de movimento?
Uai, professor, quilograma vezes metro por segundo? Sim. Não tem unidade, gente, específica? Não tem unidade específica. É só isso? É apenas isso. Então, somente isso. Nada além disso. Acredita nisso, pessoal? Nó. Fácil demais, hein? Aqui a gente vai tirar de letra, pô. As atividades, você que vai ficar assim, uxi. Depois de ter feito lá plano inclinado, atrito, energia mecânica, isso aqui, meus queridos, fácil demais. Tá lá então, anota seu material, no seu material, perdão, deixa bonitinho no seu caderno, porque agora vai ter o quê? O quê? Mais fórmula, pô. Ah, te enganei, hein? Achou que era atividade, não achou? Não, vamos lá, ainda não. Como eu falei, essas questões são bem simples, são bem tranquilas, então a gente vai precisar de uma relação. Uma relação entre o impulso e a quantidade de movimento. Vamos precisar. Vamos deduzir fórmula? Como sempre, né? Sempre que existem essas deduções, eu falo para vocês o seguinte, eu vou sempre falar. Não é preciso, não é necessário você saber dedução de fórmula, gente. Não precisa você saber, tá? Porque é difícil, mas eu só queria que você soubesse que veio de algum lugar. Beleza? Então vamos lá. Vocês lembram da segunda lei de Newton? Força resultante, massa vezes aceleração. Eu falei pra vocês, Newton é o gigante, tá? Newton é o cara. E eu falei que isso aqui vai aparecer, a fórmula dele, né, vai aparecer em todas as partes aqui da mecânica. Então, mais uma vez, tá aí, segunda lei de Newton. Beleza, é massa vezes aceleração. Mas o que é a aceleração? Você lembra o que é a aceleração? Massa vezes variação de velocidade pela variação de tempo. Amores, se isso aqui está dividindo, como é que vai para o outro lado? Vai o quê? Boa, multiplicando. Então, a minha força, eu vou até tirar esse R, tá? Só para ficar um pouco mais didático. Não tem problema deixar ele lá, não. Então, se está dividindo, passa para lá multiplicando, tá aqui. Igual, massa vezes. Gente, vocês se lembram o que é esse delta na física? Volta aqui para mim. O que significa esse delta na física? Significa que é final menos inicial. Tudo que tem esse triângulo significa que é final menos inicial, certo? Então, neste caso, voltemos lá para nossa tela. Eu vou abrir um parênteses e vou colocar velocidade final menos velocidade... Opa, desculpa. Falei uma coisa e escrevi outra, hein, gente? Vezes velocidade inicial, fecha parênteses. Faz aqui o chuveirinho. Então, vai ficar assim, ó. Força vezes o tempo é igual massa vezes velocidade menos massa vezes velocidade inicial. Agora, me fala aí o que é isso. Me diz o que é isso. Vocês perceberam que a partir da segunda lei de Newton, a gente acabou de fazer uma dedução de fórmula e descobriu o seguinte. Pessoal, o que é força vezes tempo? Caraca, acabamos de ver, hein? Força vezes tempo é impulso, certo? Certo. O que é massa vezes velocidade? Ih, professor, não lembro não. Eu volto aqui para você. Massa vezes velocidade aqui, ó. O que é isso? Muito bem. Massa vezes velocidade dá quantidade de movimento. Menos quantidade de movimento inicial. Se eu tenho uma coisa final menos inicial, então o meu impulso vai ser a variação da minha quantidade de movimento. Gente, isso daqui é importantíssimo para vocês. Importantíssimo, importantíssimo. Como esses conteúdos são muito simples, a gente já falou isso pelo menos umas 10 vezes, ele não vai vir separado. Não vai, a gente vai fazer alguns aqui, mas são bem tranquilas. Mas as questões que vão vir no vestibular, ele vai cobrar de você essa fórmula aqui, tá? Variação da quantidade de movimento. Ele vai te dar lá tanto força quanto a velocidade, tá? E vai te pedir, sei lá, uma massa, enfim, um impulso. Então, esse impulso vai ser igual à variação dessa quantidade de movimento. Beleza? Tranquilo? Fácil demais? Tranquilão? Então, maravilha. Anota aí no seu material. Isso daqui é a relação entre impulso e a quantidade de movimento. Essa é a fórmula. É isso aqui que vai aparecer para vocês, tá? Na verdade, gente, na verdade mesmo,
Deixa eu apagar aqui, ó, para ficar bonito. Apaga esse, apaga esse. Na íntegra, amores, é isso aqui, ó. Essa fórmula, volta aqui pra mim. Essa fórmula ali que eu coloquei aqui agora, é circular, né? Essa fórmula que vai cair pra vocês nas atividades, beleza? Porém, normalmente, as questões falam que o carro parte do repouso. Se ele parte do repouso, qual que é a minha velocidade inicial? Minha velocidade inicial é 0, muito bem. Beleza? Então, isso que eu queria falar pra vocês nesse primeiro momento. Vamos treinar? Vamos tentar fixar essa parada aí na nossa cabeça? Tá aqui, print, né? Tira print não, né? Anota no seu material, dá pausa. E vamos tentar fazer as nossas atividades. Questão número 1 na tela pra vocês. Uma força de 5.000 newtons é aplicada a um objeto de forma indefinida, produzindo um impulso de 1.000, olha lá a unidade de medida, gente, eu acho bem esquisito, pessoal, essa unidade aqui, ó, newtons vezes segundos. Sabendo que a força é horizontal e para a direita, determine o tempo de contato da força sobre o corpo e a direção do impulso. De novo, vou falar para vocês, me perdoarem, eu ainda não gravei para vocês a aula sobre vetores. Vou gravar, gente, vou gravar, às vezes já tá até aqui na playlist, né, um pouco mais lá na cima. Vou pedir para colocar lá no comecinho, pra gente entender melhor essas coisas aqui, tá? Impulso é uma grandeza vetorial. O que significa ser uma grandeza vetorial, gente? Impulso vai para algum lugar. Você não consegue fazer impulso parado, tá? Se você fizer impulso, ou você vai pular, ou você vai para frente, você vai para trás, enfim. Grandezas vetoriais são isso, tá? São grandezas que estão indo para algum lugar. E é por isso que ele sempre pede, ó, a direção, ele fala que foi de forma indefinida, tá? Fala horizontal, isso é característica de grandezas vetoriais. Beleza? Então vamos tentar fazer essa questão, gente? Isso aqui tá easy, hein? Isso aqui tá fácil demais. Ele pediu pra gente impulso. O que é impulso? Força vezes o tempo. Beleza. Ele pediu, na verdade, determine o tempo, né, amores? Qual que é o impulso que ele deu pra gente aí na questão? 1.000. 1.000. Qual que é a força? 5.000. Tá aqui, ó. A força é 5.000. Vezes o tempo. Eu falei isso na última aula, vou falar aqui agora de novo pra vocês. Quem é que tá multiplicando e vai dividindo, gente? Não é o 5.000? O 5.000 tá multiplicando e vai pra lá dividindo, certo? Certo. Se ele vai dividindo, ele fica embaixo. A gente tem essa mania de achar que o numerador é sempre o maior número. Porém, neste caso, se ele passa dividindo, ele vai ficar na parte de baixo da minha expressão. Beleza? Então, voltando lá na tela, ó. Eu vou ter o meu ΔT, que é igual o 1.000 que já estava lá, dividido pelo 5.000 que passou para lá. Gente, eu tenho 3 zeros aqui e 3 zeros aqui. Ou seja, meu ΔT ficará 1/5. Poxa, gente, aqui foi fácil, hein? 1/5 é 1 dividido para 5, 1 dividido para 5, 0,2. Poxa, coloquei foi um S, ó. Falei 2 e coloquei S. Tô ficando maluco, gente. É muita física na cabeça, né? 2 segundos. 0,2 segundos. E, professor, tem duas opções agora, ó. 0,2 letra A e letra C. Então, letra B não, letra D não, letra E não. 0,2 e horizontal para a direita ou horizontal para a esquerda, gente? Tudo bem, para a direita. Aqui, ó. Não estava indo para a direita? Então ele continua indo para a direita. Grandezas vetoriais. Tudo bem? Fácil, médio, difícil. O que você achou, gente? Fala pra mim. Essa primeira questão foi, ó, easy, né? De boinha, tranquilinha demais. Isso aqui foi só pra gente pegar o ritmo e entender como é que trabalha-se com impulso. Questão de número 2 na tela pra você. Ah, desculpa. Dá uma pausa aí, gente. Anota aí, por favor. E é pra anotar mesmo, hein? Não é pra ficar me enrolando, não. Anota mesmo. Questão de número 2. Marque a alternativa correta a respeito da relação entre energia cinética e quantidade de movimento. Gente, sério, de verdade.
eu acho isso aqui coincidências sensacionais, velho. Isso aqui é sensacional. Isso é maravilhoso. Eu não coloquei isso daqui lá na parte das relações que a gente fez, porque eu queria fazer com vocês junto na questão, tá? Então vamos lá, vamos iniciar. Como que a gente calcula energia cinética? Energia cinética, massa vezes velocidade ao quadrado, dividido para 2. Perfeito. O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou separar. Vou separar. Então minha energia cinética vai ser... melhor ainda, né? Eu vou colocar aqui para vocês a fórmula de quantidade de movimento, que é massa vezes velocidade. Beleza? Gente, massa vezes velocidade. Massa vezes velocidade. E aí? E agora? Aonde tem massa vezes velocidade, eu posso colocar a quantidade de movimento, tá? Mas observem que a minha velocidade está ao quadrado, tá? Então tem que ter cuidado com esse negócio aqui. Tem que ter um certo cuidado. Então, eu vou colocar aqui para vocês que a minha quantidade de movimento ao quadrado dividido por 2 vezes a minha massa. Poxa, professor, apareceu massa embaixo por quê? Porque a gente tem uma massa aqui e ele está ao quadrado, tá? Se está ao quadrado, volta aqui pra mim, gente. O que significa uma coisa estar ao quadrado? É uma coisa vezes ela mesma. Uma coisa vezes ela mesma. Então, por isso que apareceu pra gente essa massa embaixo. Vamos olhar as opções agora? Letra A. Tanto quantidade de movimento quanto energia cinética são grandezas escalares? Erradíssimo. Volta aqui pra mim. São grandezas vetoriais, gente. O que é uma grandeza vetorial? São grandezas que estão indo para algum lugar. Se eu tenho velocidade, minha velocidade sempre vai para algum lugar. Beleza? Então errado. B. A quantidade de movimento é a razão da energia cinética pela velocidade do corpo? Vixe Maria, não tem nem sentido isso, né? Não gostei não tem nem sentido. Ela é uma razão, certo? O que significa razão, gente? Não é a razão da filosofia, não. Isso aqui é a razão da matemática. Razão é uma divisão. Ou seja, eu vou botar entre parênteses, é uma fração. Tem fração aqui? Tem. Mas é da energia cinética pela velocidade do corpo? Não, nada a ver. Não. Letra C. Essas duas grandezas não possuem nenhuma relação? Já não vou nem terminar de ler. Nenhuma relação? Poxa... Aí é complicado, né? Nada a ver. Volta aqui pra mim. Tanto energia cinética quanto quantidade de movimento, ambas dependem de velocidade, né? Então elas têm muita coisa em comum. Letra D. A energia cinética pode ser definida por meio da razão, até aqui tudo bem, do quadrado da quantidade de movimento, pelo dobro da massa do objeto. Caramba, gente, lindo. Nossa senhora. Arrepiou também? Eu arrepiei. Caramba, que loucura, ó. Já vou até deixar marcado. É a razão, realmente é uma razão, é uma divisão entre o quadrado da quantidade de movimento dividido pelo dobro, o dobro da massa do objeto. Lindo, né, gente? Meu Deus do céu. Também, adorei. Letra E. A energia cinética pode ser definida por meio do produto, do quadrado. Produto? É produto, gente? Não, não é produto. O que é o produto na matemática? Produto é multiplicação. Aqui não temos multiplicação, nós temos razão. É uma divisão. Gostou? Eu adorei. Questão linda, letra D. A energia cinética pode ser definida por meio da razão do quadrado da quantidade de movimento pelo dobro da massa do objeto. Anota, marca aí no seu gabarito, letra D. Questão 3. A questão 3 eu lembro que tem uma imagem. Não vou esquecer da imagem mais não, gente. Questão 3, questão extensa, hein? Questão 3 fala desse jeito aqui pra gente, ó. Um brinquedo consiste em um fole acoplado a um tubo plástico horizontal que se encaixa na traseira de um carrinho. Inicialmente em repouso. Gente, esse inicialmente em repouso aqui vai ser interessantíssimo pra gente, tá? Quando a criança pisa no fole, comprimindo até o final, o ar expelido impulsiona o carrinho. Considere que a massa do carrinho seja 300 gramas
que o tempo necessário para a criança comprima completamente o fole é de 0,2 e que ao final desse intervalo de tempo, o carrinho adquire uma velocidade de 8 metros por segundo. Admitindo desprezíveis, né, a resistência do ar, do movimento, o módulo da força média aplicada pelo ar expelido pelo tubo nesse intervalo de tempo é igual a. Então, vamos entender a questão de novo? Bota aqui pra mim. O que aconteceu, amores? Esse aqui é um fole, o fole tá aqui, tipo uma sanfoninha, né? A criança pisa nesse fole, esse fole desce, tem uma certa força. E aí o ar expelido impulsiona o carrinho vai lá pra longe. O que ele pediu pra gente? Ele pediu a força média. E aí, amores? E aí? Com esse tanto de informação, o que a gente faz? Teorema do impulso. Qual que é o teorema do impulso mesmo? Impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Impulso é igual à variação da quantidade de movimento. O que é a variação da quantidade de movimento, gente? Quantidade final menos quantidade inicial. Se eu partir do repouso, vai ter... Volta aqui pra mim. Vai ter inicial? Vai ter quantidade de movimento inicial? Não vai. Porque a minha velocidade inicial, tá até escrito aqui no desenho, ó. A velocidade inicial é 0. Então, não tem quantidade de movimento inicial. O que isso significa, gente? Vou botar aqui em cima pra vocês. Aqui. Significa que, como é que calcula o impulso mesmo? Na tela. Força vezes tempo igual massa vezes velocidade. Só isso, professor? Só isso. Força é o que eu quero descobrir. Qual que é o meu tempo? Quanto tempo que ficou fazendo força? 0,2. Igual, qual que é a massa do carrinho? 300 gramas. Numa altura dessa, tu não vai colocar 300 gramas, né? Não vai, pô. Massa é dado em quilograma. Quantos quilogramas tem 300 gramas? Tudo bem. 0,3 vezes a minha velocidade, que é... Tá aqui a velocidade, amores. 8. Nossa, professor, só isso? Só isso. Gente, quanto que é 0,3 vezes 8? Força vezes... Né? 0,3 vezes 8, 2,4. Esse 0,2 está multiplicando, passa para lá como? Dividindo. 2,4 dividido para 0,2 é a mesma coisa que 24 dividido para 2. Quanto que é 24 dividido para 2? 12 newtons. 12 newtons. Letra C. Letra C. Eu adorei. Eu achei essa questão maravilhosa. Sensacional. E você? O que você achou? Fácil, médio, difícil? Conta pra mim aí. Deixa aí no comentário. Eu achei ela maravilhosa. Bonita, cheirosa. Ó, um mel. Tá aí na tela de novo pra vocês. Anotem. E vamos pra próxima? Tá acabando já, hein, gente? Tá acabando. Exercício de número 4. Exercício de número 4 fala o seguinte. Assinale falsa, né, ou verdadeira, em cada uma das afirmativas sobre a grandeza física e impulso. Pode-se afirmar. O impulso é uma grandeza instantânea. Gente, isso aqui é instantâneo? Não é. Não é instantâneo. Por que não é instantâneo, professor? Deixa eu até botar um xizinho aqui bonito para vocês. Por que ela não é instantânea? Porque você tem que esperar um tempo, não tem? Lembra que a gente falou? Se você tem um impulso 10 segundos, vai ter um impulso. Se for 15 segundos, vai ser outro impulso. Então isso aqui é o contrário de instantâneo, né? Isso aqui é uma grandeza vetorial. 2. A direção e o sentido do impulso são os mesmos da força aplicada sobre o corpo. A gente fez uma questão dessa, não fez? Acho que foi até a primeira. Não foi a primeira? Deixa eu ver aqui. Foi, ó. A primeira questão foi sobre isso aí. Isso é verdade? É, verdade. Se a força está indo para a direita, ela continua indo para a direita, né? O meu impulso continua indo para a direita. Show? 3. A força que produz o impulso é causada pela interação dos corpos que colidem.
E aí? O que você acha? A força que produz o impulso é causada pela interação dos corpos que colidem? Muito bem. Certo. Isso aqui a gente vai explorar um pouco melhor lá em colisões, tá? Uma aula semi-difícil, mas a gente consegue. Tá? Então, é corretíssimo também. A força que produz o impulso é pela interação dos corpos. Correto. E a quarta e última, né? O impulso mede a quantidade de movimento. Olha, gente, isso aqui é legal, pô. Isso aqui é legal. Porque muita gente pode ter caído nessa pegadinha aqui. Por que isso aqui está errado, gente? Porque não é da quantidade de movimento. É da variação. É a variação da quantidade de movimento. Se tivesse variação, seria corretíssimo. Mas não tem a palavra variação. Isso deixa a opção errada. E aí, qual que é, gente? F, primeira F, segunda V, terceira V, quarta F. Só pode ser a letra B. Letra B é a nossa opção correta. O que você achou dessa? Tranquilo? De boa? Eu achei de boa. Achei ela legal, gente. E questãozinha de concurso, ó. O FSM. Podemos ir para a última do dia? Última questão, adivinha, gente? Questãozinha da PUC. Olha que coisa maravilhosa. PUC, FUVEST, né, UNB. Essas questões nunca nos decepcionam, gente. Jamais. Eu trouxe essa questãozinha de gráfico, pessoal, porque esse método gráfico, provavelmente eu vou fazer uma aula mais curtinha, falando sobre o método gráfico, porque esse método ele vai ser utilizado para todas as áreas da física, tá? Tanto física quanto matemática. Sempre que tiver um gráfico na questão, normalmente os estudantes pulam, né? Falam assim, não, Deus me livre, gráfico não quero não, toca para a próxima. Só que as questões de gráfico normalmente são mais fáceis do que as questões tradicionais, tá? Vamos ver, vamos tentar ler? O que está falando aqui, ó? O gráfico representa a força resultante sobre um carrinho de supermercado de massa total 40 kg, inicialmente em repouso, tá? Inicialmente em repouso. A intensidade da força constante que produz o mesmo impulso que a força representada no gráfico, durante o intervalo de 0 a 25 segundos, é em newtons igual. Gente, se fosse para fazer quantas que eu ia ter que fazer aqui? Se a gente sabe que a cada segundo o impulso muda, eu teria que fazer 26 cálculos aqui? Ou seja, né, o 0 mais os outros 25 números. Poxa, imagina ter que fazer esse tanto de cálculo aqui, depois fazer uma média. Não. Então o que a gente faz aqui? Apela para o gráfico. Vamos olhar o gráfico? O gráfico está aqui, ó. O que eu preciso observar em gráfico, gente? Do que ele está falando? Ele está falando de força e de tempo. O que é força vezes tempo? Muito bem. Impulso. Impulso é força vezes tempo. O que significa, professor? Significa que se eu calcular a área desse gráfico, esse valor vai ser numericamente igual ao impulso. Por que a gente fala numericamente? A física é cheia de frescura e a maior delas é a unidade de medida. Se você calcula a área do gráfico é dada em metro quadrado. E o impulso? Impulso é Newton vezes segundos. Então, por isso que a gente coloca esse Nzinho aqui em cima, vou botar aqui na tela, ó, esse Nzinho aqui em cima do sinal de igual, para você entender que isso é só numericamente igual e não totalmente igual. Beleza? Pessoal, tá assistindo a aula de matemática, não tá? Como é que eu calculo a área desse gráfico? Professor, não sei. Como é que eu faço isso? Vamos lá? Isso daqui, gente, é uma figura geométrica chamada de trapézio. Como é que eu calculo a área de trapézio? A área do trapézio. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Só isso. Somente isso. Só isso. Gente, qual que é a minha base maior? Professor, minha base maior vai daqui até aqui, ou seja, vale 25. Qual que é a minha base menor? Professor, base menor é essa aqui, ó. Daqui até aqui. E eu tô vendo que foi de 10 até 20, de 10 até 20 é 10. Qual que é a minha altura? Ih, professor, eu tô vendo que a altura é esse pontilhado aqui, ó. Então, professor, a minha altura é 30, correto? Correto, 30. Tudo isso aqui dividido por 2. Quanto que dá, gente? 25 mais 10... 35. 35 vezes 30 dividido por 2. Esse 30 com esse 2 fica só 15, né?
Então a minha área vai ser 35 vezes 15. Vamos fazer continha? Vamos fazer continha. 35 vezes 15. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 3, 15. 15 mais 2, 17. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. Se a gente somar isso aqui tudo, ó. Quanto é que vai dar? Quanto é que vai dar? 5, 7, 1, 4. 425. E agora? Y não tem resposta. E agora? O que a gente vai fazer agora com esses 500? Desculpa, né? Aqui, deixa eu apagar aqui, amores. Borrachinha. Caneta. Sim. 525. O que significa isso, amores? Volta aqui pra mim. 525. E agora? Ih, professor, errou, ó. Não tem não. Não tem, e agora? O que esse 525 representa, gente? Perdão. Esse 525 representa o meu impulso. O meu impulso vale 525 newtons vezes segundos. Mas a questão está pedindo o quê? A intensidade da força. Voltamos para nossa fórmula. Essa aqui, ó. Essa fórmula. Então, intensidade vai ser força vezes o tempo. Qual que é a força? A força que eu quero descobrir. Qual que é meu impulso? Impulso é 525. A força, não sei. Quanto tempo que foi? São 25 segundos. Esse cara está multiplicando, passa para lá como? Muito bem, dividindo. Então a minha força vai ser 525 dividido para 25. Quanto que vale, gente, essa força? 525 dividido para 25, eu tenho 21 newtons de força. Agora tem resultado, não tem? Ah, achou que eu tava fazendo errado? Ah, tá aí, gente, ó. Confia, gente, confia que vai dar certo. Tá lá, 525, 21 newtons, letra E. Fácil demais, hein, gente? Nossa senhora. Como eu falei, a PUC nunca nos decepciona. Questões sempre sensacionais. Tá aí, então, vou colocar aqui de novo na tela. Tira da pausa, tira print, né? Tanto faz, e vai copiar no seu material. Beleza? Adivinha, gente? Encerramos por aqui. Essa foi a nossa aula sobre impulso e quantidade de movimento. São conceitos muito antigos, porém, né, complexos, de certa forma. Beleza? Tá estudando? Continua, tá? Foco, nossa aprovação tá chegando. Então, conte conosco, com esse time de professores sensacionais desse Construindo Vencedores, desse projeto Construindo Vencedores, rumo à nossa aprovação. Professor Matheus Tainan, Física, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu e tchau!